Olá, eu me chamo Andresa de Oliveira Souza, sou orientada por Natália Gomes de Moraes Coneglian e o nosso estudo trata-se da expressão gênica de mediadores imunes frente à infecção in vitro por Candida albicans. Bom, acerca disso, sabe-se que, na atualidade, as infecções fúngicas oportunistas têm crescido substancialmente devido aos avanços terapêuticos e diagnósticos que conferem uma maior sobrevida aos indivíduos imunocomprometidos. Nesse contexto, destaca-se as infecções fúngicas por Candida albicans, que a princípio é identificada e eliminada por uma série de células do sistema imune inato, sobretudo macrófagos, que a priori irão realizar o reconhecimento desse fungo através de uma série de receptores de reconhecimento de padrão, que através de um mecanismo de regulação cruzada vai culminar na ativação da via do fator de transcrição nuclear, NF-κB, que por sua vez vai estimular a transcrição de uma série de citocinas que vão atuar na resposta antifúngica do hospedeiro. Nesse sentido, o nosso estudo tem o objetivo de analisar a expressão dos alvos Toll-like receptor 9, NF-κB e IL-33 em macrófagos alveolares de ratos após a infecção celular in vitro por Candida albicans. Para tanto, foi utilizado um desenho experimental onde os macrófagos alveolares foram obtidos através do lavado broncoalveolar de ratos com 90 dias de idade. Esses macrófagos foram colocados em cultura e posteriormente estimulados com o inóculo de Candida albicans previamente padronizado, e a quantificação da expressão dos alvos estudados se deu por RT-PCR em tempo real. Em relação à análise estatística, os dados paramétricos a gente utilizou o teste T de Student, e para os dados não paramétricos utilizamos o teste U de Mann-Whitney, considerando aí uma significância estatística de 5% em todos os casos. No que diz respeito aos resultados, observamos uma hiperexpressão do alvo Toll-like receptor 9, tanto no sistema teste infectado por Candida albicans, quanto no controle positivo, e acerca disso, alguns estudos, como o de Khan e colaboradores, vão trazer que o beta-glucano presente na parede celular da Candida albicans é capaz de se ligar a um receptor extracelular chamado DECT1, e essa ligação é capaz de estimular o recrutamento do Toll-like receptor 9 para os endossomas, e que esse receptor teria um papel fundamental no controle da resposta antifúngica. Porém, alguns outros autores vão trazer que no modelo de estudo deles de candidíase disseminada em camundongos deficientes desse receptor, observou-se uma resposta antifúngica que foi redundante. Nesse sentido, observa-se que, apesar de existir uma tendência de expressão desse receptor diante da infecção por Candida albicans, não se sabe ao certo qual é o papel que ele exerce nessa defesa antifúngica. No que diz respeito ao NF-κB, observamos uma menor expressão deste no sistema teste em relação ao controle positivo, e acerca disso sabe-se que a Candida albicans é um fungo comensal. Nesse sentido, ela tem uma versatilidade morfogênica de expressão dos seus ligantes, o que acaba interferindo diretamente no reconhecimento do hospedeiro para com este fungo. Nesse sentido, alguns estudos como o de Milovanovic e colaboradores vão trazer que tanto o LPS bacteriano quanto o polipeptídeo manolizado da Cândida foram capazes de atingir limites máximos de expressão dessa via do fator de transcrição nuclear NF-κB, porém foi necessário quantitativos diferentes desses ligantes para atingir tal limite, o que sugere que esse limite atingido depende muito da apresentação do ligante. No caso da Cândida, dos ligantes agonistas e antagonistas ali envolvidos, o que pode explicar por que houve uma menor expressão desse fator de transcrição nuclear no presente estudo. No que diz respeito a IL-33, observamos uma menor expressão dessa citocina no sistema teste infectado por Candida albicans em relação ao controle positivo, e acerca disso alguns estudos trazem que essa citocina ela tem um papel de suprimir a resposta TH1 ou TH17, que são protetoras da mucosa diante da infecção fúngica. Nesse sentido, por se mostrar desfavorável a essa resposta antifúngica, acredita-se que essa via tenha sido regulada negativamente. No que diz respeito à conclusão do estudo, observamos então que há um envolvimento do Toll-like receptor 9 na defesa antifúngica inata, apesar do papel dele não ser completamente compreendido, e que a menor atividade do NF-κB e L33 no sistema teste está associada à versatilidade da Candida albicans na exposição de componentes da superfície aos receptores de reconhecimento de padrão, o que promoveu regulação negativa dessas vias, e que, de maneira geral, houve uma resposta tolerogênica, né, dos macrófagos alveolares quando confrontados com as leveduras de Candida albicans, o que reforça a necessidade de pesquisas que contemplem etapas de replicação, transcrição, tradução, no sentido da gente preencher as lacunas existentes acerca do papel desses mediadores na resposta antifúngica.